Yeah. De lado, vem para Diego Pituca. Pituca dá um tapa mais à frente para o Wendel Silva. Escapou, soltou para Juliano, deixou de lado para o Wendel. Grande finta, abriu a jogada dentro da área para Guilherme. Perna canhota, engatilhou. Guilherme tocou para o meio, toque de cabeça. Juliano! Juliano, camisa número 20, na jogada toda desenhada por ele, recebeu do Wendel Silva, abriu de novo para o camisa 19, que meteu um bolão para Guilherme. Guilherme fez o cruzamento na medida. No final, pessoal, vitória sempre é um bom resultado, né? Mas a gente pode falar a respeito do futebol, né? O Santos não jogou lá aquelas coisas e tudo mais, um jeitão meio Carille de ser. Como sempre, o Santos começou mal a partida. Entendi, inclusive, que em alguns momentos, principalmente antes do Santos fazer o gol, né? Que foi a partir desse momento que o Santos começou a deslanchar um pouco mais, a adquirir um pouco mais de confiança. Eu acredito que, além do Santos não estar jogando bem, o Operário estava dando as rédeas dentro da Vila Belmiro. Se você perceber, pessoal, mesmo antes de começar a partida, teve algumas entrevistas que foram concedidas pelo técnico do time do Operário, né? Não sei se você viu, onde você assistiu, onde você teve a oportunidade de assistir. É aquela prévia que fala duas entrevistas, tanto do técnico do time do Santos, como do técnico do time do Operário. O técnico do time do Operário, ele disse o seguinte: o Santos, daquele jogo que nós vencemos o time do Santos lá no Paraná por 1-0, o time não mudou, o estilo do Santos jogar é o mesmo, então a gente vem aqui para fazer um jogo e quiçá uma vitória, e por que não? Essas foram as palavras que o técnico do Operário disse antes de começar a partida, né? Naquela prévia que normalmente é feito isso antes de começar o jogo. E depois, no intervalo, o Bosquilha, né? Bosquilha, que jogou inclusive aqui no São Paulo, ele disse que, no entender dele, foi um vacilo do time, do sistema defensivo, né? Mas ele não falou quem que era, mas que ele podia empatar, inclusive virar o jogo. Então, essas conversas, esse tipo de situação, realmente é conquistado pelo técnico do Peixe, o Fábio Carille, apesar da vitória, que dá a entender que mesmo o Santos e outros adversários jogando dentro da Vila Belmiro, tem condição sim, principalmente aqueles adversários que ganharam do Santos no primeiro turno jogando em casa. Olha a situação que o Santos se encontra. Agora, se você colocar um copo bem cheio, o Santos é líder do campeonato, né? Incontestável. Se o Santos jogou bem ou mal, aí é outra conversa. O Santos oscilou momentos bons, momentos ruins. Entendi que a marcação do time do Santos hoje esteve um pouquinho melhor do que na última partida, dado ao fato que o adversário também é diferente, né? Eu entendi que o Santos demorou para pegar no breu, né? O Santos, quando fez o primeiro gol, melhor dizendo, naquela jogada que aconteceu com o Guilherme pela esquerda, que ele jogou para a direita e cruzou, esquisito, né? E a bola acabou indo para a cabeça do Juliano, que acabou complementando, e o Santos fazia 1-0. Se você reparar, pessoal, mesmo que o Juliano não fizesse o gol, com certeza essa jogada iria para o VAR. Porque no momento em que houve o cruzamento do Guilherme, ali pela esquerda, com a perna direita, a bola chegou a tocar no braço do defensor. Mas mesmo com o desvio, ela foi e foi suficiente para tirar o outro zagueiro, que foi o autor do gol no primeiro jogo contra o time do Santos, acabou deslocando, e o Juliano, que veio de encontro com a bola, acabou cabeceando a bola no chão sem chance e absoluta para o goleiro do time do Operário. O Santos inauguraria, né, o placar. Eu achei que o Santos teve esses momentos realmente que a torcida realmente começa a ficar no pé, como atrasar a bola a todo momento, quando não tem opção. Achei que em alguns momentos
inclusive dentro de todo o decorrer da partida, quando o meio-campista pegar na bola, era difícil você ver, principalmente o Escobar. Teve um lance que aconteceu com o Gil, acho que ele reclamou com o Escobar ali no primeiro tempo. O Gil pegou a bola, foi para lá, foi para cá, e os caras no começo do jogo ficaram olhando. De vez de entrar do lado, dar a opção, toca aqui para mim, tô aqui do seu lado. Né? Precisou o Gil pegar a bola e reclamar para essa situação acontecer. Vários momentos dentro da partida, o Pituca não teve opção e acabou recuando a bola para o sistema defensivo ou até mesmo para o Brazão, que depois naquele chutão lá na frente, esperando um desvio do Wendel, coitado, né? Centroavante do time do Santos, nesse time sofre, cara. O cara não recebe uma bola na boa em nenhum momento. O Wendel, inclusive, eu acho que o principal lance dele dentro da partida, além de fazer muito bem o pivô, sair da área, porque se ele não fazer isso, e a gente tem que agradecer porque ele tem habilidade para tal situação, ele não joga, ele não aparece. Ele deu um chute apenas no primeiro tempo, né? Um lance muito legal, que ele tem uma força física espetacular, mas fora isso, ele não conseguiu fazer mais nada. Né? Eu acho muito pouco, pessoal, muito pouco. E aquele sentimento que o torcedor santista sempre tem, apesar de estar ganhando de 1-0, é que a qualquer momento o Santos vai sofrer, né? A torcida fica quieta, né? Embora incentivou o jogo inteiro e depois mandou o Fábio Carille tomar caju, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas assim, a impressão que a gente sempre tem é que o Santos está num perigo eminente de tomar o gol de empate e, no caso, se tiver empatado, tomar, infelizmente, o gol da vitória, né? E o Santos sair derrotado dentro dos seus próprios domínios. Então, o Santos fez por merecer, ganhou por 1-0 de uma certa forma, mas que o torcedor santista não tem convicção se esse tipo de jogo é o ideal, e acredito que não é, para ir até o final do campeonato. Nesse jeito, a gente tem que agradecer muito pelo fato do Santos vencer, né? Mas o time adversário se sente muito capaz de fazer um resultado totalmente diferente, porque o cara chega lá e fala assim, pô, aqui é Vila Belmiro? É dessa maneira que o Santos joga? Não é toda essa coisa, não. Essa é a intenção que cada jogador do time adversário, quando joga na Vila Belmiro, principalmente quando joga fechado, né? Procurando sempre uma posição de uma bola para poder jogar no contra-ataque, fechar e se fechar depois no sistema defensivo e ficar só se defendendo, né? Essa é a impressão que o torcedor santista tem, principalmente dos times adversários, quando é selecionado um jogador ou até mesmo o técnico que vai lá conceder entrevista e o técnico se acha no direito, na grande maioria das vezes, e eu acho que isso é importante para, de repente, o time adversário que está vendo a partida, ou mesmo o seu torcedor, ver que ele está lá não por brincadeira. Evidentemente que um time, quando vai jogar dentro ou fora de casa, nunca pensa em derrota, sempre pensa na vitória. Mas mesmo quando o próprio técnico deles acabou dizendo que o campeonato deles não é o mesmo que o Santos está disputando, porque o Santos está quase na elite do futebol, pelo menos nessas 4 primeiras colocações, o Rafael Guanais, que é um bom técnico, né? Inclusive dificultou algumas situações para o time do Santos nessa partida que aconteceu hoje na Vila Belmiro, mas eu entendi que ainda o Santos precisa recuperar o futebol, que faz com que o torcedor santista realmente exploda de emoção e que deixa o torcedor santista muito mais confiante, né? Se a gente for analisar jogador por jogador, o Santos teve uma participação importante do Brazão em algumas defesas, como sempre. O Sherman, entendi que jogou um pouco melhor, ainda precisa melhorar muito na marcação, tem uma dificuldade eminente ali no seu futebol, a gente sabe disso, ele é muito bom para apoiar, mas precisa realmente melhorar um pouco mais no cruzamento. Quando você vai para o sistema defensivo, o Gil era um jogador de segurança, né? Inclusive, teve um lance lá que até na narração com o Dinei acabou falando que parecia que ele estava ali num baile dançando e acabou saindo jogando com a bola. É muito bonito de se ver o Gil jogar, só que ele precisa jogar assistido, né? Que é um jogador mais experiente, aquele vigor físico de quando ele era jovem já não é mais o mesmo. Em algumas situações, inclusive, quando ele vai para dentro da área, o Pituca retorna,
joga na posição de volante ali, e ele fica lá na frente, né, para tentar o cabeceio. Depois de muito tempo ele acaba retornando ao sistema defensivo. Então esse é o Gil, né, que provavelmente vai encerrar a carreira aí no final do ano. Não sei o que vai acontecer. Aí você vai ali pro Jair. O Jair novamente jogou uma partida muito boa, né? O Jair realmente tem uma saída de bola especial. Um jogador e um garoto assim com muita segurança, principalmente no toque de bola, quando sai do sistema defensivo, adentrando ali no meio de campo para deixar um jogador, seja ele qual for, em condições para fazer um passe, de repente um arremate na cara do gol. Então dispensa comentários, o Jair jogou bem hoje, foi muito bem no sistema defensivo. O Escobar, muita vontade, muito apoio e às vezes um pouco precipitado, mas chama muita responsabilidade, que é uma característica que muito me agrada, né? Muitas vezes ele é um pouco afoito, precisava um pouco mais, tanto ele como o Sherman, né? O Santos utilizar os laterais mais para poder fazer cruzamentos, né? Eu achei que as duas lateras hoje não teve muita perspectiva de fazer cruzamentos, e o Santos hoje padeceu, principalmente demorou pegar no breu no primeiro tempo. Aí quando você vai para o meio de campo, tem lá o Schmidt, que joga muito bem. Hoje conseguiu acertar alguns passes que normalmente, principalmente na última partida, não conseguiu acertar. O Pituca está variando muitas vezes em bons e maus momentos. Errou passes que normalmente ele não está errando. Podemos dizer que o Pituca, pessoal, não está numa fase muito boa? Podemos dizer. Mas que a gente sabe o potencial dele para a gente poder realmente fazer com que as coisas melhoram, né? E aí você vai ali para o Juliano, que jogou e fez o gol, o autor do gol, que deu números finais do time do Santos para essa vitória, que vai dormir na liderança até pelo menos segunda-feira, onde o time do Novo Horizontino à noite vai jogar contra a Ponte Preta jogando em casa. Então o Santos não fez mais do que sua obrigação, venceu a partida, e o Santos vai dormir, fazer com que o torcedor santista pelo menos se sinta um pouco feliz, mesmo jogando esse futebol burocrático, mas que chega até segunda-feira com a possibilidade, sim, pode acontecer, eu acho difícil, o Novo Horizontino com esse time, junto com o time do Santos, realmente são os melhores. No meu modo de ver, o Santos deveria realmente colocar o melhor futebol, mas nós sabemos que isso não é uma perspicácia do técnico Fábio Carille, né? Então, quando você vai para o Juliano, eu achei que ele fez uma boa partida, mas a exemplo do que acontece no primeiro tempo, que o Santos só melhorou depois que fez o gol, o Juliano também ficou apagado, pessoal. Em alguns momentos, inclusive dentro da partida, ele some, deixa a responsabilidade para os dois volantes, e aí vocês que se viram, né? Então, pelo gol, eu acredito que ele fez um jogo regular. Aí você vai ali pela direita, você tem o Otero, que em alguns momentos pegou chutes perigosíssimos, cobrança de escanteios, onde tem um veneno direto, muito forte, né? O famoso escorpião, acabou saindo para a entrada do La Quintana. Que naquele lance, pessoal, onde foi pro VAR, e para mim foi pênalti, cara. Naquele lance que o goleiro acabou derrubando ele. Eu não sei se mostrou dentro do estádio o posicionamento, só sei que quando mostrou na repetição, o La Quintana tocou a bola primeiro, né? Mas o VAR deve ter, né, alguma câmera que normalmente a gente não consegue ver. Eu não sei se as imagens foram mostradas no estádio, né? Mas eu fiquei com a impressão que foi pênalti. Mas não foi, o importante é que o Santos venceu, né? E o Nacho La Quintana acabou entrando, fez algumas jogadas de efeito lá, principalmente essa daí do campo, mas um futebol também muito burocrático, né, pessoal? Wendel Silva, né? Esse sim é um jogador que mesmo não fazendo gol, tá procurando para cumprir a meta dele, né? Só espero que ele não fique só nessa situação de meta, né? E ele me parece que quer muito jogar na equipe do Santos. Para mim, como sempre, se a gente tem que colocar um dos melhores dentro de campo, eu acredito que o Wendel Silva, mesmo não fazendo gol, é um dos melhores, pessoal, porque ele tem habilidade e sabe que se ele ficar parado dentro da área, ele não vai receber nenhuma bola, até porque os centroavantes, os atacantes do time do Santos, principalmente aqueles que fazem gol, passam fome. Então ele tem a habilidade de sair de dentro da área, fazer o toque na direita, fazer o toque na esquerda, fazer o pivô, né, que é interessante, e principalmente ele tem velocidade. Hoje ele fez mais uma vez isso daí e deu um bom arremate, principalmente ali no primeiro tempo. A bola subiu por elevação e que acabou
não acontecer no gol. Mas eu acho que o Wendel Silva jogou muito bem. Aí você tem o Guilherme, né? O Wendel Silva acabou saindo para a entrada do Julio Furque, que não teve muita movimentação, até porque entrou faltando poucos minutos para acabar a partida. Teve a saída do Guilherme, que jogou razoavelmente bem. Hoje, principalmente depois que o Santos conseguiu fazer o primeiro gol, o Guilherme teve um pouco mais de ousadia, né, das partidas que não aconteceu, que ele não conseguiu anteriormente falando. Principalmente contra o time do América, principalmente contra o time do Novo Horizontino, né? Esse jogo, por exemplo, contra o time do Botafogo, olha, o Guilherme ele melhorou porque ele foi o autor do passe do gol, mas que ele pegou um pouco mais de confiança e conseguiu fazer algumas jogadas interessantes, né? Eu achei que aquele índio impossibilitou por muito tempo dentro da partida, o jogador do time do Operário, a participação do Juliano dentro da partida, né? Porque o Juliano ele fica lá com o centroavante e não se movimenta, e aí o Wendel tem que fazer as vezes dele, e eu acho que não é papel do Wendel, embora ele tenha habilidade para tal situação. Então o Guilherme, ele foi razoavelmente bem, e o Pedrinho que entrou fazendo uma fumaça ali, fez umas 2, 3 jogadas, até engasguei-se ali na esquerda, que entrou no lugar, evidentemente, do Guilherme, mas não conseguiu concluir em gols, né? Eu acho que ele vai, a partir desse jogo, ter um pouco mais de oportunidade. O Santos realmente foi e jogou o suficiente para fazer realmente o jogo ficar na vitória por 1-0. Não foi aquela vitória de confiança, e porque sempre o torcedor santista que lá estava presente em loco e aqueles que estavam acompanhando pela televisão, como eu, por exemplo, fica apreensivo, né? Assim, imaginando sempre o pior, porque é o estilo Carille de ser, né? As substituições realmente, como eu acabei de falar aqui, realmente demora muito a acontecer, e o Santos colocou lá, eu esqueci do Rincon, né, pessoal? Que o Rincon entrou no lugar do Juliano, não sei se eu cheguei a comentar com você. E aí o que aconteceu? O Pituca e o Rincon ficou na guarnição, e o Pituca e o Schmidt ficou na guarnição, e o Pituca ficou um pouco mais à frente para tentar fazer o papel de meia, né? Em alguns momentos ele até conseguiu fazer arremates no gol, como ele chutou, mas não foi preciso nessa situação. Pessoal, olha, para a gente encerrar, que o vídeo já está ficando longo, o importante é que o Santos venceu. Porque se a gente for procurar detalhe por detalhe nesse esquema motorrento aí do Fábio Carille, o torcedor santista só vai ter o que falar mal. Mas a gente não pode falar mal de uma vitória, seja ela de que forma for. O estilo e a performance do time do Santos realmente é muito ruim, né? A gente não consegue ver evolução, mesmo com tempo para treinar. Mas o importante é que o Santos vencer, mesmo que seja dessa forma, até a última rodada o Santos consegue subir para a primeira divisão, a divisão de elite do futebol. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, pessoal, dormindo e passando o final de semana com alegria. Abraço para você e até a próxima. Tchau.